Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos celebrando neste domingo, o quarto domingo do Advento. E o evangelho para esse quarto domingo é Lucas capítulo 1, versículos de 39 a 45. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto para esse final de semana apresenta a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Por isso eu resolvi dividir pedagogicamente a nossa conversa em 3 pontos. E pensar a vida cristã como subida, encontro, como o Papa Francisco tem frisado muito, vida cristã é encontro. E a terceira coisa como anúncio, certo? Porque acontece, primeiro, uma visita. Deus visitou Nossa Senhora através do anjo. E desta visita nascerá uma subida. Nossa Senhora irá subir para visitar Isabel. E aquele monte é um monte bem difícil de subir realmente. Andar quilômetros e quilômetros para visitar Isabel. O texto diz que ela subia apressadamente. A tradução pode ser outra também. Há teólogos que traduzem, teólogos que conhecem bem o grego, que traduzem como ela subia, como é que se pode dizer, com muito zelo, com muito cuidado, com desejo de realizar uma grande obra de amor lá sobre a montanha. Porque os teólogos dizem, Nossa Senhora não teria ido, como a gente pregou durante muitos anos, só para servir Isabel, ou para servir Isabel. Porque a gravidez de Nossa Senhora estava numa fase muito mais perigosa do que a de Isabel. Nossa Senhora estava nos primeiros meses, que é quando a mulher enjoa mais e tudo, está começando a gravidez. E ela foi com muita coragem visitar a prima. A prima já estava bem mais adiantada a gravidez. E quando foi para a prima dar à luz, ela desceu, ela veio embora. Não é? Então há todo um simbolismo que a gente precisa contemplar. E eu convido vocês a visitar um texto do Antigo Testamento que fala um pouco sobre este simbolismo, que é o 2º livro de Samuel, no capítulo 6. Que mostra a subida da arca preparada pelo rei Davi. E Davi subia cantando, tocando, dançando, com um grupo de pessoas alegres, ele subia para Jerusalém, certo? Tinha recuperado a arca. Agora, nesta subida cheia de alegria, de cânticos, de dança, acontece uma coisa inesperada. Uma certa pessoa comporta-se mal, e Deus, entre aspas, faz com que aquela pessoa perca a vida, não é? Acontece ali uma espécie de uma morte, não é? Mas isso é para dizer o quê? Se a vida é subida, nessa subida devem acontecer muitas mortes na nossa vida. Não é morte de pessoas, nem a nossa morte, mas morte de realidades que vão ficando para trás. Quanto mais você sobe, quanto mais você aprofunda a sua vida de fé, mais algumas coisas que você dava valor e colocava em primeiro lugar vão ficando em segundo, em terceiro, em quarto, porque agora Cristo vai ocupando o primeiro lugar da sua vida. Então, algumas coisas que você dava muito valor não tem mais sentido nenhum. É preciso morrer, é preciso que morram mesmo e sejam sepultadas essas coisas. Então é interessante notar isto, a morte deste homem, que significa a morte do homem velho, a morte das coisas velhas, para poder continuar a subida com a arca. Depois o texto apresenta uma outra coisa interessante, que Davi para na casa de um homem cheio de Deus, um homem que tem vivido da graça de Deus. Nessa casa desse Obed-Edom,
ele para 3 vezes, que é justamente o tempo que Maria para também na casa de sua prima Isabel. Vejam, não é coincidência, são... Orígenes dizia sempre, a Bíblia explica a Bíblia. Vá ao Antigo Testamento para você conseguir iluminações para entender o Novo, certo? E assim por diante. Então é um caminho de subida. Santo Agostinho dizia, a vida cristã é subida, nunca descida. Nunca aceite descer, queira subir. Subir espiritualmente, crescer humanamente, crescer na fé, não é? Depois depois da subida, acontecerá o momento do encontro. O homem que procura Deus desesperadamente, não é? O homem que busca sentido para a sua vida. Mas o homem que encontrando o anjo, ou a mulher que encontrando o anjo, deseja agora comunicar aquilo que recebeu. Recebeu a visita do céu e agora quer que outras pessoas também recebam a visita do céu através dela. É assim que Maria age. Blaise Pascal diz que o ser humano espiritualmente minguado nos tempos de hoje, podríamos dizer assim, é um mendigo do tumulto. Quer dizer, é alguém que quer viver uma vida como se não precisasse buscar a montanha. A montanha na Bíblia tem um sentido tão profundo, subir o monte no Antigo Testamento, os vários encontros de Deus com o ser humano no monte, os frutos desses encontros. Valeria a pena ver isso. Ver também a subida de Jesus na transfiguração, ver a pregação das bem-aventuranças no monte, e ver quanta coisa bela, a comunicação de Deus que acontece no monte. É preciso subir o monte, certo? Maria tem pressa. São Bernardo diz assim, aliás, eu vou começar por Santo Ambrósio, padre da igreja. Santo Ambrósio diz, haja em cada um de nós alma de Maria, para engrandecer a Deus. Esteja em cada um de nós o Espírito de Maria, para exultar em Deus. E continua Santo Ambrósio e diz, o Espírito de Deus não conhece demoras, porque Deus tem pressa de anunciar o seu Evangelho. Aprendei, ó virgens, aqui se refere a todas as pessoas, almas virgens, a não vos deterdes nas praças e não vos misturardes com o povo em conversas vazias. Interessante, o reino de Deus tem pressa. E Maria tem pressa para comunicar. Ela dizer, fui visitada pelo céu, reconhecer que foi visitada pelo céu. E agora quero dividir com minha prima Isabel esta visita, porque somente quem tem fé compreenderá esta visita. É uma conversa feita, aliás, nascida na fé e nascida de uma experiência de fé. Portanto, conversar com qualquer pessoa, não, porque qualquer pessoa não vai entender. Será pérola jogada aos porcos. Maria sobe a montanha, vai a um lugar distante para conversar com alguém que recebeu a mesma experiência. E o anjo já tinha antecipado Nossa Senhora, tua prima, mesmo da velhice, concebeu, vai dar à luz o filho. Então você sobe lá a montanha, conversa com ela, fala desse amor de Deus na tua vida também. Porque Maria e Isabel são, na verdade, todos nós, não é? Somos todos nós que devemos experimentar a fecundidade de Deus na nossa vida, nos tornar cheios de Deus. Preciso dizer sim, é preciso dizer eu quero, eu aceito, para experimentar esta fecundidade, para tornar-se cheio de Deus e para levar Deus ao mundo. Uma que engravida, mesmo sendo virgem, contra todas as possibilidades, e a outra que engravida sem ter mais idade também, por graça de Deus. Maria quer contar sua experiência de fé para outra pessoa de fé. A Virgem Maria é ela mesma o caminho real pelo qual veio a nós o Salvador. Devemos procurar ir ao encontro do Salvador pelo mesmo caminho pelo qual ele veio a nós. Significa ir a Deus através de Maria, de São Bernardo de Claraval. Mas o encontro com Deus, ou essa subida, eu diria, que essa subida não acontece sem humildade, sem abertura de coração. Muitas pessoas durante a história da humanidade encontraram a Deus, os santos, nós temos experiências belíssimas, e muitas pessoas também fracassaram no encontro com Deus.
Claro, Ambrósio disse a Agostinho, não é o homem que encontra Deus, é Deus que encontra o homem. Mas muitas pessoas se fecharam para esse encontro. Tem um certo escritor famoso que ele diz o seguinte, Augusto Guarniero. Ele diz o seguinte, ele escreveu um livro chamado Eu Procurei, mas Não Encontrei, falando da busca dele de Deus e falando de que não encontrou Deus. Só que ele não encontrou Deus porque ele partiu da sua presunção e das suas estradas, que não eram as estradas que levavam a Deus, que levavam a Belém, não eram as estradas da humildade. Ele partiu de observações de Simone de Beauvoir, que dizia, Simone de Beauvoir disse, se Deus existir, eu vou agora resolver essa problemática. Vejo quanta, bom, não saberia nem o que dizer. Mas ela disse, vou decidir agora essa problemática. Se Deus existir, eu dou 3 minutos para ele me aparecer, se apresentar a mim e pronto, está feito a resolução do problema. Esperou 3 minutos, Deus não apareceu, pronto, então Deus não existe. Veja que conclusão rápida, precipitada e infundada, não é? Porque Deus não está de acordo com os nossos raciocínios, Deus não vem de acordo com as nossas filosofias, a vinda de Deus é feita de um outro modo. Pois bem, a vida cristã, portanto, contempla essas 3 realidades: subida, encontro e anúncio. Quando Maria encontra Isabel, ela entra na casa de Isabel e não saúda Zacarias, que é o dono da casa. Por que não saúda Zacarias? Porque Zacarias é um sacerdote que está com a fé abalada. Zacarias não acolheu a notícia do anjo e ficou mudo. E Maria foi direto falar com Isabel, porque devia falar com o dono da casa primeiro, mas o dono da casa estava mudo. E ela foi falar com Isabel. E quando Isabel, ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no ventre de Isabel. Então, onde Maria passa, a humanidade salta de alegria, não por ela, mas pelo fruto que ela carrega dentro de si. O fruto bendito, bendito é o fruto do teu ventre, dirá a própria Isabel. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do Senhor me venha visitar? Ele diz logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a minha criança pulou de alegria dentro do meu ventre. Bem-aventurada Maria, aquela que acreditou. Belíssimo encontro, pois o encontro das duas se dá, não numa dimensão, eu diria, de 2 pessoas que se encontram para falar da vida alheia, que se encontram para procurar problema, procurar coisa onde não existe. 2 pessoas que se encontram para falar de coisas belas. Olha, eu recebi um milagre. Deus fez um milagre em minha vida. E você? Ah, Deus também fez um milagre em minha vida. Então, trata-se de um diálogo sereno, amoroso, tranquilo, entre pessoas que querem falar de Deus e não falar de si, e não exaltar a si mesmo, mas exaltar a Deus. É tanto depois Maria cantará o Magníficat, minha alma engrandece o Senhor. Quer dizer, porque toda a razão disso que está acontecendo comigo é a graça de Deus, nada vem de mim, tudo provém do Senhor. Isabel se abre o seu coração para acolher a visita de Maria. O verbo grego que se usa aqui fala justamente sobre isso. Não se trata de uma saudação, oi, oi, como vai? Oi, boa tarde. E hoje com corona não se dá nem as mãos, né? Oi, oi, como vai? Ou então se faz assim um toque, né? Mas essa saudação seria uma saudação diferente, de alguém que despe, né? Pode despir o coração para apresentar-se a outra pessoa. Quer dizer, eu também fui visitada por Deus, Maria. Eu também trago agora marcas deste Deus Altíssimo em minha vida. As duas acolheram a salvação do céu para poder, diria assim, saltar de alegria e vencer o mundo. Amados irmãos e irmãs, na primeira leitura desse domingo, o profeta Miqueias fala sobre a realidade da vinda do menino. Ele faz uma profecia.
O menino não virá em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade muito suntuosa, capital, mas Jerusalém está carcomida de pecado, de falsidade. O menino nascerá em Belém, na pequena cidade de Belém, Belém de Éfrata. Pois bem, repito o tema central do nosso encontro: vida cristã como subida, encontro e anúncio. Como eu disse agora há pouco, nem todo mundo consegue encontrar a Deus. Alguns sim, outros não, ou consegue ser encontrado por Deus, ou se deixar encontrar por Deus. Uma história bonita de um autor inglês, que aos 79 anos, em 1982, ele, depois de procurar Deus nos livros, em tudo, um grande escritor, ele resolveu o seguinte: perguntou para alguém, como é que eu faço para encontrar Deus mesmo? Eu estou ficando velho, 79 anos. Alguém disse, passe uma semana com Madre Teresa de Calcutá. E ele foi. Depois de uma semana ele disse, encontrei Deus nos pobres. E agora eu quero ser batizado. Porque Madre Teresa de Calcutá não somente fazia caridade, mas rezava muito. Ela tinha 4 horas de oração pessoal. Você já pensou passar uma semana com alguém que reza 4 horas de manhã antes de sair para trabalhar? Deveria acordar às 4 horas mais ou menos, né? Rezar até às 7 mais ou menos, né? Vai trabalhar, depois voltando, rezava de novo, à tarde, à noite, quer dizer, vigílias. Então esse homem, com 79 anos de idade, esse autor inglês acabou sendo batizado, foi encontrado por Deus, não é? Nós vemos no Evangelho uma Maria que não duvida, por isso que ela é louvada pela prima. Bendita és tu, bendito é o fruto do teu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou. Ela podia ter duvidado, porque Isabel disse isso porque viu o exemplo de Zacarias em casa. Isso aqui que está ali duvidou, está mudo porque duvidou. E você não duvidou. Você foi fiel no seu chamado, não é? Pois bem, há um escritor russo chamado Alessandro que diz o seguinte, que ele diz, para minha grande surpresa, entendi, na hora da dor, que a palha da dor tem o mesmo cheiro da palha de Belém, a palha da vida. Quer dizer, como disse Jung, né? Deus não espera que você seja um palácio bonito para que Deus possa entrar e habitar em você. Deus vai chegar em você como chegou na manjedoura, que era um lugar sujo, cheio de fezes, de animais e tudo. Deus vai ao seu encontro como você estiver. Basta que você diga, eu quero, eu aceito esse encontro, eu aceito ser encontrado por Deus, eu aceito ser abraçado por Deus, eu aceito essa experiência de fé, ela é para mim. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, tínhamos ainda alguns pontos a refletir sobre isso, mas eu não quero que o vídeo fique comprido, para não cansar aqueles que me assistem. Mas gostaria de concluir da seguinte maneira. Nós, hoje, algum autor disse, Maria é a nova Arca da Aliança, o novo tabernáculo. E algum outro autor disse, e nós também somos o novo tabernáculo para acolher Jesus. Mas alguns autores, teólogos renomados dizem, não nos sintamos agora como tabernáculo. Nos sintamos como parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja, que não está fora do tabernáculo e não é o tabernáculo, mas está com Cristo no tabernáculo. A santidade de Cristo é acolhida por nós, vivida por nós. Bebemos da sua santidade, recebemos da sua santidade, participamos da sua santidade. Então não somos o tabernáculo mais. Somos agora o corpo místico de Cristo. Uma igreja santa e pecadora, feita com pedras e não com tijolos, com pedras porque as pedras elas têm as diferenças, quer dizer, e na diferença Deus age, já os tijolos são todos iguais, feitos em série, é gente que quer seguir um padrão pré-determinado. Foi com tijolos que construíram as cidades de Pitom e Ramsés, na época da grande escravidão no Egito. Então o apóstolo Paulo diz, não, nós não somos tijolos,
somos pedras, pedras de uma igreja viva, que nasce do amor entre nós a Deus e que acolhe as nossas diferenças, que as pedras nunca são iguais. Os tijolos sim, as pedras não. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse final de semana, seja a nossa vida cheia de frutos. Acolhamos a bondade de Deus, que faz aquela anciã dar frutos fora da sua estação, e faz a virgem dar frutos mesmo sendo virgem. Os teólogos dizem, assim como o sol entra pela janela sem quebrar a janela e entra na casa, Deus engravidou Maria sem ferir a sua virgindade. É dessa delicadeza de Deus que nós estamos falando hoje, desse amor. Portanto, guardemos essas 3 palavras sobre as quais eu refleti hoje. Poderia refletir muito mais, farei isso amanhã na missa com mais tempo, mas sobre essas 3 palavras, a vida cristã é subida, existencialmente uma grande subida, e há padres da igreja como Orígenes, que fala de 43 degraus, depois há outros místicos que falam de uma escada de tantos degraus, é subida. Depois é encontro, porque não há como crescer na fé sem relação com o próximo, sem encontro. Encontro com Deus, encontro com o próximo. Eu encontro Deus, depois comunico esse amor de Deus que eu encontrei ao próximo. E terceiro, é um grande anúncio. Não há como viver a experiência de Deus e não anunciar para o mundo a beleza, o amor, a delicadeza desse Deus que nos amou e que veio ao nosso encontro quando nós não merecíamos, diz o apóstolo Paulo. Abençoe-vos Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Se este vídeo serviu para a sua meditação desse final de semana, condivida com os outros, possa postá-lo para os outros, para que outros possam conhecer a palavra de Deus e se apaixonarem também pelo Deus que nós amamos, não é? Por este Deus maravilhoso que vem ao nosso encontro no Natal. Tenham todos um ótimo domingo, paz e bem.